Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente. Muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseado, claro, no nosso amado evangelho, luz, paz, alegria aí para o seu coração, para a sua vida. Aproveitando bastante a sua sexta-feira? Pois é, espero que sim, né? Gente, hoje eu queria responder a pergunta feita pelo nosso ouvinte Rodney. Ele fala o seguinte: ô Ricardo, eu queria entender por que tantas pessoas tentam mudar, mas não conseguem. Então, a minha esposa, ela diz que quer parar de beber. Eu acredito, já dei várias chances para ela, mas ela não consegue e volta a beber. Mas não é só com bebida. Eu vejo que tem outras pessoas no meu círculo de relacionamentos que fazem a mesma coisa. Sabe, eu amo a minha esposa, não estou pensando em largar dela, mas é muito triste tudo isso. É muito triste ver pessoas que poderiam ter uma vida muito melhor não terem. Por que isso ocorre? Meu amigo, profundo aqui, hein? Questões profundas. Gente, há muito para ser dito. Agora, pouco possível em 5 minutos da nossa pílula. Mas o que eu tenho para te dizer é que todos nós estamos feridos de alguma forma, né? O fato da gente ainda não dar conta de liberar a nossa luminosidade verdadeira, da gente não abraçar a nossa verdadeira essência divina, significa que nós, por algum motivo, ainda estamos muito identificados com determinadas dores do passado. Essas dores não necessariamente ocorreram nessa existência, às vezes vêm de lá de trás. Baixa autoestima, sensação de não merecimento, pessoas que inconscientemente se culpam por coisas que fizeram lá atrás, não se recordam agora, mas acabam sendo atraídas por vícios. Muitas vezes, uma pedra de tropeço que durante muito tempo fez a pessoa cair ainda é forte nessa existência. Então a solução dos problemas, sem dúvida alguma, a gente passa pela pessoa ter a coragem de querer mudar e de pagar o preço. Porque não adianta você querer mudar pela sua esposa. Por mais que a gente entenda a dificuldade de alguém que tem uma dependência química, a pessoa tem que querer mudar. Por mais que você leve ela, queira ajudá-la, né, possa levar no AA, por exemplo, possa internar uma pessoa que tem dependência química em alguma área, ela precisa ter um motivo maior do que a dependência química para ela acreditar que vale a pena o esforço, porque não é fácil mudar. E assim se dá em outras áreas da vida também. Tanto é verdade que muitas pessoas param de fumar quando elas pensam: poxa, se eu não parar de fumar, eu vou perder o amor da minha vida que não vai ficar comigo. Ah, se eu não parar de beber, eu vou perder os meus filhos. Quando esse amor é muito maior do que o seu desejo, o seu prazer imediato, por mais que não seja fácil, a pessoa encontra forças. E se sozinha ela não dá conta, você tem apoio, você tem um apoio espiritual. Quantas pessoas, quando entram em determinadas religiões, algumas igrejas, né, entram no centro espírita, falam: mudei minha vida por completo, hoje eu sou um outro homem, outra mulher. Por quê? Porque você começou a retroalimentar um novo eu. Você passou a estudar ética, moral superior, caráter. Você passou a se alimentar das verdades do evangelho. Você passou a ver e entender como é que funcionam as leis das vibrações. Então isso vai mudando o patamar vibracional. Por exemplo, olha o caso das pílulas, gente. Quantas de vocês eu já tive a honra de encontrar em diversos cenários, eventos, no meio da rua, em qualquer lugar, e muitos falam: a pílula mudou a minha vida. Não é que a pílula mudou a sua vida, você mudou a sua vida, a pílula te estimulou. Não é porque mudou, porque você quis. Tem várias pessoas que escutam a pílula e não acontece nada. A pessoa ouve uma vez, inclusive, quer nem ouvir mais. E tem pessoas que não deixam de ouvir, por quê? Porque você escolhe querer melhorar. Você escolhe querer melhorar mesmo quando te incomoda, mesmo quando você tem que fazer mudanças que não são prazerosas. Entende isso? Então, gente, é necessário caminhar e crescer. Muitas vezes a gente não sofreu o suficiente ainda, isso é que é triste, né? Infelizmente, muitas pessoas caem bastante até descobrir que não querem mais cair. Tem duas formas grandes, gente, da gente aprender: o amor e a dor. Infelizmente, a maioria das pessoas com consciência muito limitada só aprende pela dor. Então a dor de perder um amor maior faz a pessoa mudar um vício, né? A dor de saber que pode morrer porque o médico falou que o exame está ruim faz ela mudar a alimentação. Mas poxa, será que tem que ser assim? Claro que não. Felizes das pessoas que falem: eu quero melhorar pelo amor. Eu tenho amor à vida, vou cuidar melhor do meu corpo, eu tenho amor aos meus relacionamentos, eu quero mudar um comportamento meu, né? Aliás, eu tenho amor a mim mesmo, na minha paz interna. Eu não quero mais explodir com as pessoas, eu sou uma pessoa que eu não desejo ser. E é isso. Com o passar do tempo, nós vamos tomando consciência. E eu sei que a melhor forma de você ajudar sua esposa ou seus amigos, as pessoas que estão do seu lado, é você ser essa consciência. Não se deixe contaminar por esse processo, por mais difícil que seja. Veja, Jesus conviveu com todos os desequilibrados do mundo sem perder o equilíbrio. Presta atenção nisso, viu? Presta atenção nisso. Porque o salva-vida só ajuda se ele souber nadar. Se ele não souber, não adianta.
Então a melhor forma de você ajudar quem você ama é você seguir se iluminando. Fique tranquilo, o amor é um grande elástico que te prende ao ser amado e nunca vai deixar que você deixe o outro para trás, tá? O importante é você não deixar de progredir, de continuar, tá certo? Deus abençoe a todos vocês. Lembrando, viu, gente, esse e outros assuntos nós vamos continuar trabalhando no Bom Dia Prosperidade com muito carinho. A partir de terça-feira eu volto com Bom Dia, beleza? Às 6h40 da manhã, falando de abundância e prosperidade com uma grande surpresa para vocês. Vai ser lindo demais, já vai se agendando aí. É terça, mas já vai se preparando. Tá certo? E quarta-feira uma super palestra, nós vamos falar dos canais quânticos, uma palestra online maravilhosa. Se prepara também, que eu vou te mostrar como que você consegue se conectar melhor com as verdades divinas e espirituais para a sua vida. Pois é, tem várias formas de se fazer isso. Gente, um beijo grande, Deus te proteja, sempre uma alegria, uma honra estar aqui. Obrigado por vocês fazerem parte da minha vida e permitir que de alguma forma eu possa fazer parte da sua, tá bom? Até breve, meus amigos, e obrigado por compartilhar as pílulas. Até muito breve.